Boa noite a todos. Hoje temos uma super live na qual irei entrevistar a nossa querida Ana Sense, uma das mulheres mais famosas aqui do Instagram. E eu já vi que ela se produziu toda, né? Ela e eu fui apenas no barbeiro clandestino para me preparar para essa live de hoje. A Ana já está aqui. Vamos lá, vamos lá. Está entrando antes do tempo, né? Então a gente vai dar um tempinho aí para as pessoas. Oi, Ana! Começa a live rindo. Ai, padre, o senhor é demais. Ai, meu Deus. Nossa, mas você parece que vai naquelas festas chique lá, de vários talheres, vários copos, aquelas coisas ricas lá do. É só Aquela festa, aquele cintura jantar pra lá cima. do Brasil Paralelo. Ai, não, olha, eu não sou tão chique, padre. Eu confesso que da cintura para baixo eu tô de pijama. É mais confortável. Outra quarta-feira passada, às quartas-feiras eu dou aula online, né, para os Uhum. alunos de teologia aqui da Universidade Católica. E quarta-feira passada eu dei aula usando a camisa de padre, mas a parte de baixo era uma bermuda. Ninguém vê, né? A gente tá super produzido, mas é só a metade que tá. E eu fui ao barbeiro clandestino, né, que não pode estar funcionando barbeiro aqui em Santos, né? Sim, tem que fazer tudo na clandestinidade mesmo. A gente só vai dar um tempinho, Ana, né, porque a gente entrou antes do tempo, né? O pessoal tá entrando aí. E, padre, é pecado ir, deixa eu ver. O barbeiro Ir clandestino. no barbeiro clandestino. Ai, padre. Ah, mas eu ia ficar com uma juba enorme aqui, uma barba, já tava me. Eu não tenho aquele aparelhinho de barbear, já tive, mas ele quebrou, né? Eu falei, ah, é mais prático ir ao barbeiro a cada 15 dias para fazer a barba e uma vez por mês para o cabelo, que eu quase não tenho. Pois é, não dá. Então já estava me dando agonia, né? Ó, minhas amigas todas aí online. Ai, um beijo para todas. Marília, Thaís, Olinda. Vai falando aí, a Olinda que veio aqui em Santos. A Olinda, a própria. Ah, que legal, Olinda, bem-vinda aqui. Quem mais que tá aqui? É a Thaís Schmidt, que eu vi a Marília, que é minha amiga. Ah, a Thaís Schmidt está aqui. Quem nunca, né, Brasil? A Thaís é uma excelente cozinheira. Ela e o esposo me convidaram para visitá-los. Eu irei visitá-los assim que for possível. Não me esqueci do convite, né? E em breve, espero que em breve eu possa visitá-los. Quem mais que está aqui, Ana? Vai dizendo. Deixa eu ver. Meu Deus do céu, já está em 1.400 pessoas. Tá bombando, padre. Nossa, minha amiga Ana, minha comadre, na verdade. A Bela também. Ai, que legal, tá todo mundo aqui. Tomara que eu não fale tanta besteira, né? Eu pedi a Deus discernimento antes de entrar na live. Olha, a gente vai falar de assuntos leves, a gente vai falar de assuntos, digamos assim, polêmicos, né? O povo quer ir na missa clandestina, tá falando o Felipe. Me perguntaram assim, é pecado ir à missa clandestina? Eu falei, no dia que for pecado a gente ir à missa, então fecha as portas da igreja. Bom, as portas da igreja estão fechadas, então encerra as atividades da igreja e pronto, né? É, Não é pecado ir à missa, não. exatamente. A Fran. Ai, que Se legal. for, se for missa autêntica, né? Já estamos em 1.600. Então, a Não, dinâmica, pessoal, vai ser assim. Por enquanto, o pessoal está aqui. A Renata Vinagre Maroja, está convidando a Ana para ir a João Pessoa. opa, Me convidando, mas você... já tô junto. Vamos lá, fazer as malas, vamos falar para o Ícaro, pegar as crianças e vamos lá. Se Ixi, pode barbeiro clandestino, pode missa, é verdade. Olha aí. A Adélia Lobão, lá da nossa paróquia, ministra, ela é a rainha das lives. 1.700 pessoas já. nossa, olha a responsabilidade, hein, padre? Eu não posso falar nenhuma besteira. Se eu falar, o senhor me corta. Aqui nós temos a Santa Catarina de Sena, é uma imagem que veio lá da Itália. Um amigo meu, padre Baldan, estava lá na Itália e trouxe para mim, quer dizer, isso faz 2 anos já, né? E ele trouxe essa imagem de madeira bem feitinha, né? Como os italianos sabem fazer determinadas coisas assim bem Exato. feitas, né? É, Já, é.
bom nessas coisas, em artes. Já começou a hashtag Ana me aceita, já começou aqui. Ai, gente. É, eu gostaria de aceitar todos, infelizmente não vou conseguir aceitar todo mundo, até por falta de tempo mesmo, né? Peço perdão e compreensão, mas aos poucos eu vou tentando, né? Adicionar alguns, depois outros. Bom, tá bom. Agora então eu vou desativar os comentários, porque senão vai ficar aqui uma Ana me aceita, Ana me aceita, Ana me aceita. A gente E aí, perde o fio da meada. A gente vai começar a live conforme o roteiro programado, que a Ana já deu uma olhadinha e tal. Aí no final da live, que deve durar aí 1h15, 1h20, estourando, eu reativo os comentários para vocês falarem, todo mundo tem que falar, gostei, foi super legal e tal, tá bom? tá ótimo. Então vamos começar aqui, desativando os comentários. Ana, mais uma vez é uma alegria entrevistar você. Faz um ano praticamente, né, que nós fizemos uma live. É verdade. A gente está toda semana junto, né? E agora está aqui virtualmente para as pessoas participarem do nosso bate-papo. Até agora tem aí 2.005 pessoas. Nossa, é bastante gente. Tô sem graça até. Pessoal, vai tirando uns prints aí para depois eu postar aqui, tá, gente? Bom, vamos lá. A Ana dispensa a apresentação, porque a maioria das pessoas que costumam me acompanhar nas lives já a conhece. Sim. E outras, acho que umas 90 pessoas que me costumam acompanhar na live. As outras 1.900 já acompanham a Ana. Então, dispensa. Vamos começar assim, Ana. Eu não coloquei lá, eu esqueci de colocar na pauta, mas eu queria que você falasse assim, do seu temperamento. Sabe aquela teoria dos 4 temperamentos? Sim. Qual é o seu temperamento? Eu sou... Então, eu achava que eu era só colérica. Porque, assim, exteriormente, quem me conhece fala, essa menina é colérica, com certeza. Porque eu sou a própria labareda em pessoa. Eu pego fogo pro bem e pro mal, né, padre? O senhor que me ouve minhas confissões sabe disso. Mas eu tenho um lado bem melancólico. Eu sou aquela pessoa sentimental, que tem uma sofrência interior, que, enfim, eu acho que só quem tem um temperamento também melancólico sabe aquelas aflições que a gente vai guardando nos cantinhos da alma e que a gente não quer ficar visitando, não quer lidar com elas, porque eu acho que eu sinto tudo muito intensamente, sabe? Eu queria ser aquela pessoa plácida, né? Estilo Santa Teresa, nada te perturbe, nada te espante, mas não, eu não sou assim. Eu demoro para digerir as coisas, enfim. Eu acho que então eu sou meio colérica, meio melancólica. Nada te turbe, mas a casa ali às vezes está pegando fogo ali, né? E a Ana... Geralmente está pegando fogo aqui mesmo. Tá certo. Então, um pouco de colérica, um tanto de melancólica. E a gente vai falar no primeiro bloco, são 3 blocos. E se der tempo, a gente faz um ping-pong assim, bem levezinho. Legal. Tipo, eu vou falar assim, país, aí você fala, né? Comida, aquela coisa assim. Bem Ai, assim, para encerrar assim, de um modo leve. Então, o primeiro bloco que a gente vai abordar é o tema da família. E eu perguntaria logo de cara, como que você e o Ícaro se conheceram? Como que foi? nossa, não é uma história muito, muito Romântica. assim, no bate-papo da UOL. Porque antigamente não tinha essa coisa de Orkut, Facebook, Instagram, muito menos. Então, as pessoas conheciam no bate-papo da página da UOL, né? O portal de notícias. Aí tinha lá salas para quem gostava de anime, desenho japonês. E aí eu tava lá na sala, porque eu gostava de desenho japonês. O Ícaro gostava. E aí, assim, o papo dele me chamou a atenção. Eu vi que desde o começo, todo esse encanto que ele exerce sobre as pessoas já aqui no Instagram, ele, de alguma forma, já exerceu em mim lá no começo, né? Então, acho que ele já usou o marketing dele comigo. E na primeira vez que eu conversei com ele, virtualmente, eu me apaixonei. É incrível isso, né? Como é que eu posso me apaixonar por alguém que eu nunca tinha visto? Que podia até ser meio fake, né? Porque hoje em dia não dá para confiar muito nas fotos que as pessoas mandam. E desde então, aquele amor foi aparecendo e nunca mais larguei esse homem, né?
a gente se encontrou depois pessoalmente e tal, e estamos aí até hoje. Já faz quase 15 anos. 15 anos. Quase 15. E de casamento, assim, religioso, quanto tempo vocês têm? O senhor nos casou foi em 2017, então Ah, são... meu primeiro ano lá da paróquia São Foi, Paulo Apóstolo, né? foi. Ok. E Inclusive como foi... que é a vida de casado? Você falou, tô com medo, será que é fake? Como que é a vida de casado? Olha, ela não é glamurosa, com certeza, porque é uma cruz. O casamento, claro, é uma cruz, porque é muito difícil você lidar com alguém que não seja você mesmo e a sua própria vontade, né? Então, o fato de sair um pouco de si e se doar, não um pouco, mas inteiramente a outra pessoa, nos momentos assim mais difíceis ou até nos mais sem brilho mesmo, que é a rotina, né, do casal. É uma coisa que não tem o glamour que os solteiros imaginam. Não, a gente acorda, tem que pagar conta. Enquanto um faz uma coisa, a outra criança está gritando, tem cocô na fralda do bebê. Então, tudo isso é difícil manter. Não digo nem a chama acesa, porque isso é muito brega, né? Mas é muito difícil viver numa espécie, uma aura assim glamurosa, com uma rotina dessa, realista, de família, né? Mas o casamento é uma coisa maravilhosa, porque hoje em dia eu sinto que em mim tem uma grande parte do Ícaro e nele tem uma grande parte minha. Porque quando nós nos conhecemos, éramos muito diferentes. E a gente vai meio que adquirindo, né, personalidade um do outro e nos tornando semelhantes a quem nós amamos. Tem até casais que vão tomando assim, uma semelhança física, né? Curioso isso, né? A Lorena e o Lucas. É, Eu acho que eles são idênticos, parecem irmãos. é verdade. E qual é o jeitão assim do Ícaro? Qual é o seu jeitão? O que que cada um foi pegando do outro? Eu acho que eu era muito mais rígida do que eu sou, até pelos meus dois temperamentos. Os dois são secos, né? O colérico e o melancólico. Então, eu sempre fui uma pessoa muito rígida, preto no branco, tudo tinha que ser assim, impecável para mim, né? E o Ícaro sempre foi mais, né? Aquela malemolência, deixa a vida me levar. O Ícaro, ele era, assim, era a pessoa menos pontual que eu conheci na minha vida. E com o tempo, ele foi adquirindo um lado mais sério, que foi o meu lado, né? Mais pontual, mais rígido, com mais rotina. E eu fui dando uma leve, é difícil para mim, mas eu fui dando uma leve relaxada, assim, porque eu estava sempre tensa, sempre pronta, sempre assim, eu não sei explicar, mas parecia que sempre estava pronta para uma situação emergencial, para uma bomba explodindo. E eu fui adquirindo esse lado mais leve do Ícaro, né? Esse lado mais calmo. Ele é muito mais calmo do que eu, apesar das E o que pessoas. que ele adquiriu o seu, assim, que você já percebe? Hoje em dia, o Ícaro é muito mais regrado, porque não era nada regrado. Eu não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, né? Até porque quando a gente se conheceu, éramos bem jovens. E hoje em dia não, ele tem hora para tudo, ele cumpre os compromissos dele com muito mais firmeza. Eu acho que esse é o meu lado muito firme, quase militar, sabe, da minha parte. Que legal. Tem uma história que agora eu não lembro assim os detalhes. Aqui vocês me contaram, eu vi que o Ícaro já contou também no status dele, né? Que ele Uhum. um dia falou para você, acho que foi quando o Raul estava aqui em Santos com a esposa dele. Ele, junto com você, falou assim: tá vendo aquele prédio lá? Acho que era no Gonzaga. Nós vamos morar naquele prédio. Uma coisa mais ou menos assim. Você poderia falar dessa história? O Ícaro, ele sempre quis ser rico. E eu nunca liguei para isso, né? Tanto que antes de eu casar, eu ganhava muito mais do que o Ícaro. Eu tinha uma carreira bem promissora, muito sólida. E eu abandonei a carreira, porque eu achava que não fazia sentido, sabe? Aí eu abandonei e falei, vou casar, quero ser mãe. E o Ícaro continuou querendo ser rico, mas assim, a gente estava tão assim, na pindaíba que eu pensava, esse cara é louco, né? Mas tudo bem, né? Esse é o sonho dele, eu vou só falar ok, tá tudo bem. E eu enfim, fui levando, mas assim, eu nunca acho que parei para pensar se isso ia dar certo ou não, até porque para mim tanto fazia, né? E ele sonhava em morar num grande edifício aqui em Santos, né? O tal do Prime Plaza, que era uma grande construção.
E na época nós morávamos num prédio que tinha vista para o Prime Plaza e o nosso apartamento era muito pequeno. Assim, não cabia um sofá na sala. E a nossa mesa de jantar era uma mesa de plástico, sabe aquelas brancas de bar? Era uma mesa de plástico com duas cadeiras. Igual lá da paróquia, né? Exatamente. Uma mesa de plástico com duas, só tinham duas cadeiras. Então, se eu recebesse visita, eu ia ter que sentar no chão mesmo, porque também sofá nós não tínhamos. E a nossa cozinha era um mofo puro, ela era fedorenta, cheirava mofo. E o banheiro era minúsculo, tudo era minúsculo. Era assim, mas eu nunca me incomodei com isso, sabe, padre? De verdade. Eu não sei, eu acho que foi coisa, assim, uma ação, realmente, uma graça de Deus mesmo. Mas eu nunca me incomodei com essa vida que nós levávamos. E aí, aos poucos, a gente foi melhorando até que deu aquele tiro, né, com o Instagram, que aí realmente as coisas ficaram bem mais confortáveis para nós, né? Graças a Deus. E que Deus me dê sabedoria para fazer uso disso, né? O que eu vejo é que vocês passaram perrengue juntos, né? Assim, então é um casal que tá junto aí na Na... alegria e na tristeza, né? Sim, exato. A gente está cumprindo esses votos, padre, na alegria e na tristeza. E não foram poucas as dificuldades, não foram só financeiras, foram dificuldades familiares, né? Principalmente da parte dele. Dificuldades até dele, minha, de amadurecimento. Éramos muito infantis, muito jovens e como a gente não era católico, a gente não tinha noção de qual o caminho a percorrer, né? Parecia cego em tiroteio. E aí, depois que nós fomos crescendo, amadurecendo e nós nos convertemos, aí ficou muito mais fácil, né? Como diz o Ícaro, o mapa já estava lá traçado há 2000 anos. É só né, seguir. Sim. E como lidar com o sucesso tanto do Ícaro como o seu, né? Vocês têm uma empresa promissora, um sucesso, que não é só uma empresa, assim, é algo que faz as postagens de vocês, tudo isso faz muito bem a muitas pessoas. Então, não é só o sucesso econômico, mas também, como que eu vou chamar o sucesso, não sei, acho que social, vamos dizer assim. Social. Como é que é lidar com isso como família? Eu acho que a gente lida com bastante naturalidade, porque claro, tem seus desafios, né? Principalmente na questão da rede social. A empresa em si, ela já deu muito mais trabalho. Hoje nós temos um pessoal muito bom que ajuda a gerir. Muita gente da nossa comunidade, né? Da nossa paróquia, pessoas muito queridas que ajudam a tocar a empresa. Mas a rede social ainda dá um pouquinho de trabalho para o Ícaro, porque consome muito tempo dele. Ele fica online o tempo todo. E às vezes a gente fala, poxa, né, dá uma atenção aí para as crianças, para mim, né, desliga esse celular. E eu acho que esse é o maior desafio. Em segundo lugar, é o assédio, com certeza, né, porque quando nós estávamos lá atrás naquele apartamentinho, ninguém queria saber do Ícaro, né? Agora assim, é um negócio horroroso, é muita falta de educação de certas pessoas, né? Você quer dar um recadinho para as mulheres que ficam assediando o Ícaro? O meu recado assim, é que o Ícaro, ele é tão transparente comigo, nós temos uma relação, graças a Deus, madura, né, nesse ponto. Ele me mostra as mensagens. E aí a gente fica lá falando, nossa, olha essa pessoa, que vergonha. Então, por favor, eu tô vendo tudo. Parem, parem. Sabe? A gente não terminou ainda o bloco família, mas nessa parte acho que já dá para a gente dar uma fechada e você, não sei, falar um pouco para os casais, aqueles que já são casados, aqueles que vão se casar, tipo um conselho assim para a vida a dois, a vida conjugal. Eu acho que o meu conselho é basicamente o conselho do Evangelho, da vida dos santos, né? Nunca se coloque em primeiro lugar. Isso funciona maravilhosamente bem. Quem quer ter um casamento bom, um casamento feliz, sempre tem que priorizar os outros. A sua vontade, a sua própria vontade, o seu deleite não deve vir em primeiro lugar. Porque se você casa para se satisfazer, para buscar uma felicidade própria, uma realização própria, isso está fadado ao insucesso, né? E como prova disso está hoje em dia esse cenário de matrimônios atuais. As pessoas casam com esse objetivo e o
o divórcio tá aí bombando, né? Então, se você não se coloca em primeiro lugar, você quer servir ao próximo, ao seu marido, aos seus filhos, se você não quer competir com o seu marido, né? Assim, lavar um prato, você vai lavar um prato, essa rivalidade, né? Eu acho que já é um bom começo. Mas se você serve com amor, faz tudo com amor, é impossível dar errado, né, padre? Sim, sim, verdade. Bom, e vocês têm 3 frutos, são os 3 filhos, né? O Sim. Mateu, a Lavínia, a Tetê. Poderia falar um pouquinho dos filhos, o jeitinho de cada um deles? Ah, eles são, assim, tudo na minha vida, né? Eles, a minha família. São crianças muito diferentes uma da outra, né? O senhor conhece bem. E eu fico muito feliz que hoje em dia o Mateu é um coroinha, ele é um menino muito piedoso, ele tem aquele jeitão dele, mas no fundo é um coração cheio de amor. Nunca vi alguém com tanto amor para dar que nem o Mateu. Muito piedoso, muito religioso para uma criança. Já a Lavínia, ela é que nem eu, ela é rígida, ela é mais séria, né? O pessoal não me acha séria porque não me vê aqui dentro de casa. Mas a Lavínia também é muito séria, é muito focada, até um pouco mal-humorada, né? Brava. Roubou a cena da foto, né? Ultimamente ela chora muito, assim, tá sempre chorando, ela é muito sentimental também, apesar de ser aparentemente séria, né? E a Maria Tereza, por enquanto, ela é um docinho de coco, né? Ela é leve, ela aceita tudo, ela tá bem o dia inteiro. Então, por enquanto, né? Eu falo, nunca tem um filho mais difícil que o outro. Tem fases. Tem fase que um tá mais chatinho, né? Pra gente se santificar, né, padre? Pra nunca achar que a vida tá fácil. Teve um dia que eu fui benzer lá a casa que vocês compraram e ia começar as obras, né? Praticamente dar uma bênção para as obras correrem tudo bem, a proteção do pessoal, né, que ia trabalhar lá, tal. Aí eu tinha levado um livro assim de religioso, né, da sacristia. Eu peguei assim, nem vi que livro que era, achando que era um livro de bênçãos. Quando cheguei lá, era livro de matrimônio. Eu falei, trouxe o livro errado. Aí eu falei, para valorizar ali o Mateu que estava junto, né? Falei, Mateu, segura aqui o livro. Aí eu peguei no celular, na internet, uma bênção da casa. E o Mateu abriu o livro e ele começou a ler. Era um livro de missa, não era de matrimônio não, era de missa. Ele começou a ler oração eucarística segunda. Falei, nossa, esse menino já está lendo. Então a gente vê que você, Ana, como outras mães aqui que estão nos assistindo, investe numa educação assim domiciliar, pesada, assim investimento pesado no sentido de investir para valer. Você acredita nisso, né? Dá O o que próprio. você falaria sobre a educação domiciliar, até como um contraste com uma certa educação que está acontecendo na escola? Eu realmente, como o senhor bem frisou, eu dou o meu sangue por isso, sabe? Muita gente fala, ai, mas é muito difícil, eu não tenho paciência, mas eu falo, se não tá custando muito, é porque você não tá fazendo o mais certo, né? Tudo, como diz, eu acho que, eu não sei qual santo fala isso, muito custa o que muito vale. Então, realmente, para mim, eu tive que quebrar essas barreiras antes, de ter paciência, de estudar, correr atrás, porque o mais fácil era simplesmente eu colocar lá na escola e achar que a escola vai fazer todo o trabalho, que eu não precisaria me esforçar muito, né? Paguei o boleto, então tô com a alma lavada. Mas não é bem assim, né? Infelizmente, as escolas hoje em dia estão cheias de ideologias. Para nós católicos, isso é uma coisa muito preocupante, né? Nós não somos do mundo. E eu não queria que meus filhos tivessem uma educação e uma formação mundana com valores que eu não acredito, muito pelo contrário, valores que eu combato, né? E então eu resolvi tomar as rédeas da situação. E aí eu comecei assim bem despretensiosamente e no fim das contas eu vi que o negócio explodiu, porque eu pensava, ele passa 4 horas na escola, mas assim, meia hora que você pegue em casa e faça uma coisa focada, de acordo com a personalidade do seu filho, e ninguém melhor que a mãe para saber como é que é o próprio filho, qual é a melhor forma de abordar, né? Qual é o jeitinho. Em meia hora em casa, o resultado foi assim, excelente. Ele, antes de completar 5 anos, ele já estava lendo.
E o Mateus, para quem conhece, sabe que com 4 anos ele começou a falar. Então, com 4 anos começou a falar e com quase 5 ele já estava lendo, né? E Então, vocês investem em material, né? Outro dia eu fui aí, tinha um mapa, não sei se era o mapa do Brasil, um mapa mundi, tudo os isso. dois, eu As- compro muito material, eu ganho muito material das minhas amigas. Minhas amigas, as mães católicas são um orgulho, assim, para mim. Elas são maravilhosas, né? Elas têm 10 filhos, produzem materiais maravilhosos e estão sempre bonitas. É incrível, elas me dão muito material também. O Sérgio Morcelli, por exemplo, me deu material de matemática, a Nina, a Olinda, muita gente me ajuda com outras questões também de educação. Então, eu acho que as mães deveriam perder um pouco o medo e lembrar que nós somos, como diz o Marcelo Gonzaga, eu adoro repetir isso, nós somos vocacionados, chamados a educar os nossos filhos. Pouco importa se a mãe ou o pai não acha legal, se ele tem preguiça, se ele, enfim, qualquer desculpa aí que a pessoa possa colocar. É a nossa obrigação. Porque, por desculpa, o pai e a mãe, tem pai e mãe que relegam a escola, né? Praticamente ao Sim, Estado, ou se é escola particular, à escola. A educação dos seus filhos, né? Colocam a criança na porta da escola, depois vão lá buscá-la, não é, acompanham e também não sabem o que está acontecendo lá dentro, né? O que está é. sendo passado, a ideologia que está sendo passada para as crianças, né? Tem Sim, e tudo muitas isso. vezes a pessoa não sabe e a maioria não quer saber. Porque se ela souber, ela tem consciência que vai dar trabalho para ela, porque ela vai ter que fazer alguma coisa a respeito, né? Não pode mais alegar ignorância. Então, é uma questão bem delicada. As pessoas não podem ter medo de tomar as rédeas da educação, porque são almas imortais, os nossos filhos, e nós vamos prestar contas disso um dia, né? Perante Deus. O que nós fizemos? Fizemos tudo o que podíamos, né? E, nesse sentido, também você investe na educação, na fé, como todo casal católico deveria fazer. Quando o casal vai se casar na igreja, o padre pergunta: você aceita os filhos que Deus lhes confiar, educando-os na lei de Deus e da igreja? O casal responde sim. Então, não sei se o casal está dizendo sim para valer ou está mentindo só para poder o padre continuar a cerimônia, né? Depois ter a festa e a lua de mel. Sim. E depois do batizado também a gente pergunta, né, se os pais querem educar as crianças na fé e os padrinhos querem ajudar os pais nessa missão. E você, o Ícaro, investe, você mais ainda, porque você está mais tempo com as crianças. A gente vê sempre a fotografia do tercinho, as crianças com tercinho. Hoje você mostrou a foto do Mateus lá com a parte do cano lá do aspirador de pó com a espada formando a cruz processional. Como que é Sim. essa educação da fé aí em casa? É a nossa prioridade, com certeza. E, inclusive, a educação formal, ela se mistura também com a educação na fé. Por exemplo, hoje, no treino de leitura, né, que o Mateus treina a fluência na leitura, nós lemos a biografia de Santo Antônio, de Pádua. E eu recebo os livros da Legenda Áurea, né, para crianças. Então, enquanto ele treina a leitura, ele já vai se familiarizando, né, com a história dos santos, com o exemplo da vida deles, né? E para mim é a prioridade a educação na fé. Porque eu acho incrível como os judeus, por exemplo, ao longo de toda a história, eles educavam as crianças lendo a Torá. Então a alfabetização já era lendo as escrituras, né? E eu penso, por que não? Por que não fazer o mesmo? Se é uma coisa que dá certo, é uma coisa. Para mim é o certo, né? Não tem como eu fingir que a religião é só um detalhe da minha vida, ela é tudo para minha vida. E eu quero que seja para a vida dos meus filhos também. Então, não é uma coisa artificial, sabe, padre? As pessoas perguntam, ai, como é que você faz? Eu falo, não é uma coisa artificial, ah, estou aqui, gente, agora é a hora de tal coisa. Não, as orações fluem, elas acontecem naturalmente, antes de dormir, antes de comer, a oração do terço. Fora que a presença do Senhor na nossa casa, né, um amigo tão próximo nosso, traz muito para as crianças. Eles se acostumam à presença de um sacerdote, um representante de Cristo aqui na Terra. É uma coisa maravilhosa. Eles respiram isso e a maioria dos amigos são da igreja também, da comunidade. Então, para eles, assim, não existe separação entre a vida deles e a fé, e a igreja, e a comunidade, né? É tudo uma coisa só.
teve um domingo que o Mateus foi com você à missa das 8, né? Sim. Aí eu vi e falei, bom, então o Ícaro vai vir sozinho na missa do meio-dia. Que às vezes vocês vão juntos, às vezes vocês dividem um pouco o horário e geralmente É. quando divide o horário o Mateus vai com o Ícaro e as meninas vão com você. E naquele dia as meninas foram, tal, e o Mateus também foi. O Ícaro vem sozinho na missa do meio-dia. Quando eu vi o Ícaro chegando com o Mateus, quer dizer, o Mateus a gente fala binou, né? Quando o padre celebra 2 missas no mesmo dia, a gente fala que o padre binou. Ou quando é 3, o padre acabou trinando, né? Então Uhum. o Mateus binou, né, naquele dia. Sim. E E ele tava piedosinho, sabe? Sim, ele pede, ele, não, eu quero ir na missa, eu quero ir na missa, porque ele gosta de ir às 8 comigo, eu gosto de ir bem cedo, mas o Ícaro não gosta de acordar cedo. E aí ele vai, porque ele sabe que os amigos vão estar lá depois da missa, mas ele gosta da missa também, então ele quer ir de novo. Eu falei para ele, é o maior carolinha que eu já vi, o Matheus. E ela vem Concluindo, pro mesmo caminho. desculpe. Concluindo essa segunda parte do primeiro bloco e, portanto, primeiro bloco, Uhum. eu pedia para a gente falar um pouquinho sobre a abertura à vida. Dando Sim. assim já um conselho, tem tanta mãe com medo, eu tenho medo de ter filhos, eu tenho medo de ter o segundo, de ter o terceiro filho. Como que é essa abertura à vida? A abertura à vida, eu acho que todo mundo tem medo, né? As pessoas acham que essas mães que eu conheço até de perto, tem vários filhos, elas acham que essas pessoas não têm medo. Mas todo mundo tem, só que a diferença é, o que você faz com isso? Você vai com medo mesmo, porque sabe que é o certo, que é o que você prometeu no altar, ou você vai ficar inventando desculpas? Então, para mim é um desafio também. Hoje em dia, menos. A cada ano, após a minha conversão, eu acho que vai ficando mais fácil essa questão da abertura à vida. A gente vai ficando mais generoso. E muitas amigas minhas falam, ai, Ana, depois do terceiro, quarto filho, já perdeu o medo, já não tem mais medo de ter filho. Então, eu acho que tem essa questão também, né? De você desmistificar isso. Porque existe a maternidade, segundo o mundo de hoje em dia, que é um cenário quase apocalíptico, de reclamações, o filho roubou minha vida, não tenho nem mais identidade própria, e tem a maternidade segundo a lei de Deus, né? E assim, a gente tem medo, só que nós temos que lembrar que Deus dá a graça, né, necessária, não é o próprio esforço. Não é assim, eu dou conta, né, entre aspas, né? Ninguém dá conta de tudo, né? Mas não é aquela coisa que as pessoas pensam, né? Que é só o próprio esforço, você tem que ganhar isso na força do muque mesmo, né? Não, Deus realmente ele provê, ele ajuda e ele conduz a situação. Então, eu acho que as pessoas têm que dar um passo, vai com medo mesmo, mas não pode fingir que não prometeu no altar, né? Assim, eu falei sim pro padre, mas é que eu tava assim emocionada, eu nem lembro direito. Não tem essa opção, né, padre? O senhor sabe bem disso. É, como você Porque, disse, vai com medo mesmo. Vai fazendo o filho com medo, 9 meses com medo, dá a luz com medo, depois dá para o segundo filho. sim, eu acho que os dois, três primeiros, eles são mais críticos. E aí depois, a gente entra meio que numa engrenagem que realmente vai ficando mais fácil. Os mais velhos, uma família numerosa, padre, uma coisa que eu queria que as pessoas soubessem, que é uma coisa que eu gosto de falar a respeito. Uma família numerosa, ela funciona totalmente diferente de uma família menor. Quem tem uma família numerosa não tem um monte de filhos que vão ficar pendurados no seu ombro e você servindo a todos. Muito pelo contrário, os mais velhos têm que ajudar os mais novos, eles vão criando mais responsabilidades do que as crianças por aí, né? As crianças normais. É uma família que tem toda uma engrenagem diferente. Todo mundo ajuda, todo mundo tem noção que entra ano, sai ano, vai ter criança nova na família que vai ter que ajudar. E é engraçado, porque eu vejo por aí as mães falando, né? As mães não católicas. Meu filho não quer ter um irmão. E já ao contrário, as famílias católicas, meus próprios filhos, todo ano não, todo mês eles falam: já tem um bebê na sua barriga? Já tem um bebê? Já inventa nome para o bebê, né? O José Ricardo, né? Que é uma... O Mateus falou uma vez, né? Quando ele falou, quando o irmãozinho já começa a andar, a mamãe já providencia outro, né? Veio da vacina na Maria Tereza. Quando ela andar, já vai ter outro, né? E é isso, é outro ritmo.
Então, as pessoas, eu acho que elas têm que abrir um pouco o imaginário delas, porque a família numerosa é uma coisa muito diferente do padrão das famílias de um ou dois filhos. Até porque é insustentável, né? Você criar todo mundo a leite com pera se você tem 6 filhos. Passemos então para o segundo bloco. Agora é o tema da fé. A gente falou de família, agora a gente vai entrar na fé. Você fala assim: o Ícaro e eu não éramos católicos. Então vamos falar da sua conversão, não da do Ícaro, mas da sua conversão. Como que aconteceu? A minha conversão, padre, eu gosto sempre de falar desse assunto. Muita gente talvez esteja aqui ainda não ouviu, né, em nenhuma live. Eu lembro que Deus é perfeito, é infinitamente bom, né? Porque ao mesmo tempo que ele estava trabalhando no coração do Ícaro, e o Ícaro em silêncio não falou nada para mim, ele estava trabalhando no meu também. Eu já senti um chamado, um desejo de mudar de vida. Eu não sabia exatamente, era uma coisa muito rudimentar, eu não sabia exatamente o que era essa mudança de vida, né? Mas eu senti um desejo de mudar de vida. Eu lembro que quando eu fiz o chá de bebê do Mateu, eu ganhei de um dos convidados um livro com algumas passagens bíblicas, né? Um livrinho pequenininho. E eu lembro que eu estava passando um momento assim de muita angústia e eu comecei a consultar esse livrinho e entender o que o Evangelho falava, e aquilo foi me chamando a atenção, né? E aí, né, ao mesmo tempo, eu conheci o senhor nas redes sociais e conheci algumas famílias católicas, como os Broadbeck, os Abadi. E o testemunho deles também me chamou a atenção. E eu estava vivendo realmente o Mateus nessa época já tinha nascido. Eu estava muito angustiada, muito perdida. E já há muito tempo atrás, quando eu larguei meu trabalho antes de ficar grávida do Mateus, eu já tinha um desejo de mudar de vida. Mas aí eu fui fazendo assim yoga, sabe quando você vai procurando? Comecei a fazer meditação budista, yoga, enfim, coisas que eu sabia que eu queria ir para o terreno mais espiritual. Eu não queria ter uma vida natural, né? Como diz no Evangelho. Eu procurei uma vida mais espiritualizada, mas eu fui errando, né, padre? Eu fui fazendo yoga e vi, não, o buraco vai ficando maior, não é isso. Aí eu vou meditar. Eu acho que meditar vai fazer eu encontrar a verdade. Não encontrei nada. E aí aquilo foi me deixando um vazio assim tremendo. Aí é bem meu lado melancólico, né? Entrando em ação. Aquilo foi me deixando muito incomodada. Eu não conseguia mais. Eu acho que é por isso que nessa época eu nem me importava que minha casa não tinha sofá, não tinha mesa direito, porque aquele vazio era tão grande que eu não sabia lidar com ele. E aí, nesse contexto, eu estava naquele sofrimento, aquela vida de mãe perdida, mãe de primeira viagem, e aí o Ícaro, secretamente, eu estava se encontrando, né, com o senhor, com o Simon, sim, para conversar sobre conversão, sobre sacramentos. E aí ele chegou para mim e falou, na porta do Babo Américo: eu vou virar católico. Tá com o padre, Ele, não, eu já conversei com o padre, a gente veio aqui um dia, eu, o Simon, acho que o Simon, você, né, que tava junto, o padre, eu vou virar católico, a gente vai batizar o Mateu, eu vou fazer primeira comunhão e nós vamos nos casar. E aí ele fala que eu só disse assim, né, na versão dele, que não sabia o que se passava no meu mundo. Eu falei, tá bom, legal, né? Perdeu prontamente, mas não foi. É porque tinha todo um processo anterior, né? Que eu estava vivendo aqui no meu coração em segredo, lá nos cantinhos da minha alma. E quando ele falou isso, é como se eu fosse realmente, naquele momento, eu tivesse sido iluminada mesmo, sabe? Pelo Espírito Santo. E eu só falei, é isso, eu quero isso, eu vou. Eu vou junto com você nessa jornada, né? E daí pra frente a minha vida, assim, ela mudou completamente, né? Eu não vou falar que uma vida de uma pessoa católica, uma pessoa que tem uma vida com sacramentos, não tenha dificuldades, tem muitas, são muitas cruzes, mas a forma com que você enxerga isso muda completamente. E aí, graças ao Senhor, que sempre foi agregador, sempre acolheu, o Mateus foi batizado no dia 8 de outubro de 2016. No dia... é que eu confundo as datas. Foi no sábado, antes do domingo de Ramos, de 2017. Nós nos casamos, um casamento simples, lindo, cheio de significado pra gente, com as pessoas que nós mais amamos, né, por perto, e um coral maravilhoso.
do Lucas e do Bruno. E no domingo de Páscoa seguinte, nós fizemos a nossa primeira comunhão. E eu chorei muito, foi a coisa assim mais linda. É como se eu falasse, agora a minha vida fez sentido. Agora sim, agora a vida começou, de verdade. Então tá perto de vocês fazerem, digamos assim, aniversário de primeira Eucaristia, né? Que foi assim, no domingo Sim. de Páscoa. Mas bonita a história de conversão. E a gente nota também que você é muito companheira, né? Você está sempre junto com o Ícaro. Eu vou junto, né? Aliás, o processo já estava sendo feito no seu íntimo. Esse foi um grande sinal. E você falou, eu vou junto, né? Vocês É, estão juntos desde a da mesa de plástico com duas cadeiras, é. estão juntos na bonança, na prosperidade, estão juntos na fé. Muito bacana. E, claro, a gente não vai abordar aqui todos os assuntos de fé, mas um deles que eu gostaria de saber é quais são os seus santos e santas assim, de devoção, ou que você se admira. Nossa, são muitos. E parece que cada dia cresce, porque eu vou lendo as biografias, e eu falando, nossa, esse santo é Deus, eu amo esse santo também. Mas eu acho que os meus primeiros santos de devoção, inicialmente, eram Santa Gema, porque ela foi a primeira biografia de santo que eu li. E aquilo foi muito chocante para mim. Eu nem sabia o que era um santo. Eu achava que santo era eu tinha uma visão bem distorcida, eu acredito que uma grande parte das pessoas tem, né? E aí eu li aquilo e pensei, nossa, esse é o evangelho personificado, né? O evangelho na vida de uma pessoa. Como é que você vive na prática a palavra de Deus? É ali, Santa Gema foi o primeiro exemplo, né? Então me encantei, e hoje em dia eu tenho uma relíquia, né? Santa Gema, que o Senhor me deu de presente, uma relíquia de primeiro grau. E Padre Pio. Padre Pio também, ele foi, assim, aquele santo que me escolheu, né? Porque falam que os santos que escolhem a gente, né? E não o contrário. Então, no começo da minha conversão, eu passava um perrengue, eu pedia a intercessão do Padre Pio, tudo era, ai, Padre Pio, me ajuda, pelo amor de Deus. Li a biografia dele. Nossa, não tem como pensar no começo da minha conversão e não pensar no Padre Pio, realmente. E aí depois eu fui conhecendo outros santos. Eu sou apaixonada pelos santos carmelitas, né? Santa Teresa d'Ávila, Santa Terezinha, com a pequena via dela, São João da Cruz. Nossa, todos os carmelitas. Santo Inácio de Loyola também, né? Que não é carmelita, mas eu tenho uma grande devoção, acho que por causa do lado colérico dele, né? Então, também... Ai, olha, eu acho que são basicamente, esses são os principais, mas atualmente eu tô me afeiçoando aos santos mais modernos, sabe, padre? Que ainda não são legitimamente santos, mas a gente sabe que eles estão lá na companhia de Deus, né? Carlo Acutis e Chiara Corbella Petrillo, todos esses, né? Que eles dão um testemunho do evangelho nos dias de hoje, né? E o Mateus tem um carinho, né, pelo Padre Pio, não tem? Ele... E agora, nossa, uma coisa assim inacreditável. A Bela, que tá nos assistindo, né? Não sei se já tá. Ela viu, esses dias o Matheus tava brincando no chão da sala e ele falou: São Domingos Sávio é o meu santo. Aí eu falei: Você Nossa! é o São Domingos Sávio? Eu acho que uma vez eu olhei a história dele e aí do nada ele: São Domingos Sávio é o meu santo. Ele me protege quando eu durmo. Ele falou: Eu amo Bacana. ele é o meu santo. Aí eu falei: Nossa, então tá bom. Então agora você já tem um santo. Foi escolhido aí por São Domingos Sávio, que é um grande exemplo, né, para a juventude, para as crianças. E que orações você faz? E sempre mantém as mesmas? Tem altos, tem baixos? Altos e baixos, com certeza. Eu acredito que quando a gente está rezando bem, né, tá com aquela vida de oração engrenada, com certeza o coisa ruim, ele faz de tudo para a gente se distrair, né, para a gente, enfim, ficar preguiçoso. Então, nos bons tempos, né, quando eu tô nos altos e não nos baixos, eu tento rezar a liturgia das horas, né, não todas as horas canônicas, mas eu gosto muito de rezar laudes, porque já começa bem o dia, né? E o terço é o básico do básico, assim, todo dia, no mínimo uma dezena. Orações com as crianças, orações espontâneas, né? Mentais. Quando tá aquela coisa, aquele dia difícil, quando eu tô com dores e tenho que
servir as crianças, eu ofereço sempre a Deus, sabe? Aquele, Deus, Senhor, eu vos ofereço esse sacrifício, eu vos ofereço essa dor, né? Pela conversão dos que não creem, pela minha conversão também. Então, essas orações espontâneas, elas vão brotando ao longo de todo o dia, né? E o meu objetivo de vida é um dia chegar como Santa Teresinha fala, né? Alguém um dia perguntou quanto tempo ela fica sem pensar em Deus ao longo do dia. Ela falou que não mais do que 3 minutos. Que E bacana. esse é o E meu da objetivo. Eucaristia, Ana? Falemos um pouco da missa. O que é a missa para você? A missa é a grande oração, né, por excelência. É impossível viver sem a Santa Missa. Inclusive, eu queria deixar um recado que para todos os bispos do Brasil, o que vocês estão fazendo, nos privando da Santa Missa, é simplesmente pavoroso, para não falar outra coisa. Então, não dá para viver sem a Santa Missa. Mesmo que a pessoa ainda não possa comungar, muita gente vem me manda mensagem falando, olha, ainda não posso comungar, ainda tenho que me casar, estou em estado irregular, né? Estado de pecado. Eu falo, mas estar na Santa Missa é inigualável, não tem preço. Você está lá diante do renovação do sacrifício, né? Incruento. Você está na presença de Cristo e não é na presença aquela coisa New Age, né? Que o pessoal acredita. É a presença real, né? Real, oficial, né? De Cristo lá na missa, na Eucaristia. E receber a Eucaristia, receber o corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus eu não tenho palavras, é bom. Os grandes santos já falaram sobre isso, então eu remeto a tudo que eles já falaram acerca disso, né? É o meu remédio, é a minha cura, é a minha força. Então, não dá para viver sem. E, se possível, para quem está nos assistindo, vão à missa diariamente, que faz muito bem. Quanto mais, melhor, né? Você fez referência à confissão, eu perguntei da missa, agora eu pergunto para você. E a confissão sacramental? O que é para você? Esses dias, para quem que eu falei? Acho que foi para a Bela. O dia estava muito difícil, as crianças estavam bem alvoroçadas. E eu falei para a Bela, nossa, Bela, às vezes eu perco a linha com as crianças, né? Eu grito, eu falo coisas que eu não gostaria. Acontece, né? Elas às vezes me olham no Instagram e acham que a minha vida é... Tô sempre plácida, é tudo perfeito. Só um parênteses, perfeição só existe no céu, gente. Se vocês acham que a vida de alguém no Instagram é perfeita, vocês estão caindo num erro básico, né? Então, como a minha vida não é perfeita e eu tô muito longe disso, e eu sei que eu às vezes fiz coisa, passei da linha, falei o que não deveria, agi como não deveria. Na mesma hora, o padre, eu mando uma mensagem para o senhor padre, o senhor pode ouvir minha confissão? E é incrível como, com aquele arrependimento verdadeiro e profundo, eu vou para a confissão e eu saio de lá com a alma lavada, literalmente, né? Sim. Antes de eu ter esse recurso, né, esse sacramento maravilhoso, a reconciliação, aquela culpa ia só ficando acumulada, era horrível, né? Ainda mais quem tem um temperamento como o meu, né, meio colérico, meio melancólico, a gente fica remoendo aquilo daquilo mal, que é isso que eu falo, vai gerando até doenças, eu imagino, nas pessoas que não se confessam, não têm fé. Mas quando acontece, eu na hora eu tento parar, refletir, ficar realmente contrita e logo busco a reconciliação, né? A confissão. E graças a Deus o Senhor sempre me ouviu assim prontamente, né? Sempre foi muito solícito. E eu falo, olha, eu não sei como é que alguém vive sem fé nesse mundo. Pelo amor de Deus. Que vida difícil. Ana, o que é, você falou, não sabe como alguém vive sem fé. O que é essencial da fé católica? Porque a gente vê muitos grupos, né, muitas opiniões. Tem gente que chega até a dizer, mulher que usa calça não vai para o céu, vai para o inferno, aquela coisa toda. Aí tem uma hiper, mega valorização da modéstia. A modéstia é algo importante, mas tem aí umas coisas meio caricatas, né? O que é Isso. essencial da fé? E o que você falaria para quem está enveredando para esse caminho assim da fé caricata, né? Eu
o que eu vejo é exatamente isso. Há muitos casos de caricatura, geralmente, né? Não me leve a mal, as pessoas estão me ouvindo, mas geralmente acontece muito com as pessoas jovens, né? Porque elas querem cair de cabeça, lindo, se convertam mesmo, mas assim, a pessoa não se contenta só em se converter, ela tem que parecer muito convertida. Então ela começa a adquirir trejeitos e aparências que a identifiquem com um grupo, né? O problema não é isso, o problema é que ela vai. Tem muita gente que vai indo cada vez mais fundo nisso, né, padre? E a pessoa vai se tornando obcecada em parecer mais católico do que os outros católicos, né? Eu não sou como esses católicos, eu sou um pouco mais, eu sou um grupo especial, eu sou acima, né? Então, acontece muito isso. Eu não estou falando que o movimento da modéstia se resume a isso, mas eu estou dizendo que existe um número, um grupo de pessoas que, infelizmente, elas se convertem mais na aparência do que no coração, né? Então, no meu caso foi o contrário. Eu sempre tive uma tendência a ser uma pessoa, sabe, padre? Eu confesso aqui a todos. Eu sempre tive uma tendência a ser aquela pessoa assim. Eu sou roqueira agora, então eu vou comprar todas as camisetas de banda, fazer aula de guitarra, me jogo de cabeça. Sempre me joguei Você de já foi cabeça. roqueira? Já. Por fim, tá? Eu era rebelde, muito rebelde. Minha mãe teve trabalho comigo. Mas eu, pelo menos na minha conversão, como era uma coisa que para mim foi muito mais profunda, eu tentei construir de dentro para fora, né? E eu realmente eu não sou referência para ninguém em termos de modéstia, porque eu faço tudo que o pessoal não deixa. Eu uso short, sei lá, né, para ir na academia, uso calça, enfim, sem querer zombar da fé de ninguém, mas eu acho que para o pessoal mais novinho aí que quer se jogar de cabeça, vocês não precisam provar nada para ninguém. Deus conhece o coração de vocês, então se preocupem, né, de começar a conversão por dentro. E aí depois, naturalmente, você vai buscando roupas mais adequadas, um modo mais adequado de agir, de viver, para tudo, né? E eu acho que então isso vem num segundo passo, né? E não como algumas pessoas têm feito. Ana, nós estamos na Semana Santa, mas em muitos lugares do Brasil e aqui na nossa região, por conta da pandemia, as igrejas estão fechadas. Sim, Ou por conta da decisão de algumas pessoas, no trato da questão da pandemia, as igrejas estão fechadas. O que você exatamente. falaria de... Qual é o seu sentimento? Fala do coração. Semana Santa, Semana Maior da liturgia e igrejas com as portas fechadas. É o segundo ano seguido. Eu tô. Bom, minhas amigas sabem, né? Quando eu me junto com o meu grupinho aí de mães, a gente vira o muro das lamentações, porque nós não estamos conformadas com isso. É muito difícil, muito difícil. Eu já chorei pra caramba. A Vanessa, a Ana, todo mundo tá muito mal. A gente tá triste, abatido. Eu sinto confesso que eu sinto um vazio, um mal-estar por não fazer parte disso, porque eu pensei, nossa, o ano passado foi horrível. Esse ano, nossa, vamos fazer uma Semana Santa linda, com tudo que tem direito. E aí, por decisão de algumas pessoas, infelizmente, nós vamos ficar privados de tudo que nós precisamos. A gente não precisa de outra coisa senão disso. Então, eu me sinto realmente muito angustiada, muito triste, com um vazio mesmo. Ainda mais porque eu sei que em alguns lugares do Brasil as igrejas estão funcionando, eu vejo foto das pessoas, procissões de ramos e coisa do tipo, e me dá uma tristeza sem fim. Meus domingos são vazios, eu acordo e penso, não tem missa. Quando começar a chegar meio para o fim da Semana Santa, eu tenho certeza que vai bater uma tristeza muito grande. Porque, infelizmente, estão preocupados com o corpo, com a saúde física, mas a saúde da alma, que é a mais importante, até que a alma é imortal, ninguém está nem aí, né? É falta de fé mesmo, de algumas pessoas, infelizmente. Sim, é uma coisa muito séria e muito triste mesmo. Isso também me deixa triste, né? Claro que a gente não está fechando os olhos, não está negando nada, Exatamente. mas a gente, enfim, a gente vê que é o momento que mais se precisa da Eucaristia, dos símbolos, da palavra de Deus, do alento, do estar junto,
respeitando todos os protocolos, né? É um momento que a gente precisa dessa fé. E eu recebi até mensagem, sabe, padre, de pessoas que se converteram agora, há menos de 6 meses. As pessoas falando, nossa, Ana, se para você tá difícil, imagina para mim, né? A pessoa dizendo, porque eu acabei de conhecer a fé, eu tava louca para viver isso, para entender como é. E não tô podendo. Então, para quem tá se convertendo agora, é um desastre, porque a pessoa às vezes pode esfriar e não voltar mais, né? Infelizmente, os bispos deveriam ter essa consideração pelas almas das pessoas. A igreja costuma ter, cada igreja particular tem os seus projetos, são importantes. Mas acho que nesse atual contexto, é deixar todos esses projetos de lado e focar numa coisa: reconquistar as almas para Deus, reconquistar as pessoas, porque tem muita gente que não voltou, tem muita gente que esfriou na fé. Sim. E não dá para falar de projeto disso, projeto daquilo, projeto social não sei das quantas, projeto não sei o que da família, projeto não sei o que da ecologia. Não dá para falar dessas coisas enquanto a gente não focar no principal, no atual contexto, que é rezar por todas as pessoas nessa situação, pelos doentes e tudo, pelos governantes, pelos profissionais da saúde, e reconquistar as pessoas que estão com a fé esfriada e alimentá-las com a palavra e com a Eucaristia. Exatamente. No Instagram eu bato muito nessa tecla. Na verdade, eu tô muito no Instagram por causa disso, padre. Para dar o meu testemunho, sei que ele serve de alguma coisa, e mostrar como que é a vida de uma pessoa que já viveu nos dois mundos, né? No mundão, achando que, enfim, tudo era por mérito próprio, e hoje em dia tenta viver na palavra de Deus, né? Então... Sabe o que eu estou pensando agora? A Ana roqueira, olhando agora para a Ana toda produzida, fazendo uma live com um padre. Padre! Não, eu não acreditaria. O Ícaro fala para mim, se você voltasse no passado, o que você falaria para Ana? Eu ia dizer, eu acho que se eu me visse, eu lá com 10 anos atrás, visse eu agora, eu ia pensar, que desgraça de vida, né? Porque a minha consciência naquela época era desse tamanho, né? Eu pensaria, que desgraça, uma mulher que... Eu nunca quis ter filhos, padre. Agora eu tenho 3 e pretendo ter muito mais. Eu nunca quis ter filhos. Eu era, como é que eu posso dizer? Meio feminista, né? Aquela coisa, achar que os homens eram um perigo para minha vida e tal. Então, o Ícaro já me ajudou nisso, né? Porque eu me apaixonei, eu falei, não, tudo bem, casar eu quero, mas filhos não. Não quero ter filhos, se eu tiver, vou ter um para cumprir o protocolo social, né? Nossa, eu jamais imaginaria chegar onde eu cheguei. E tá com 3 filhos em casa, educando, sendo dona de casa, assim, convicta e ainda falando para os outros. Gente, quem quiser, faça isso, porque é muito bom, né? Imagina, eu estudei em escola católica a vida inteira. A escola nunca, o que eles me ensinaram, aquilo nunca tocou meu coração. Eu jamais imaginei que eu ia ser católica um dia. Então vamos entrar no terceiro e último bloco. Se der tempo, a gente tem um anexo aí, um chorinho, que é o ping-pong. Certo. É o bloco da luta. Pelo que vale a pena lutar nessa vida? Bom, certamente pela manutenção da nossa fé. Eu luto para que a nossa fé possa ser exercida livremente, sem perseguições, apesar de eu saber que isso não tem como fugir, tá lá, né? O próprio Cristo nos prometeu isso, né? Não será sem problemas e sem lutas. Então, lutar pela nossa fé e pela nossa família, pelas famílias. Para mim, atualmente, minha vida é movida por isso. Lutar pela liberdade das famílias, pela integridade das famílias, pela sanidade das famílias, né? E pela sanidade das pessoas dentro da nossa igreja também. Porque você acha que isso está se perdendo, da questão da sanidade? Por que chama a atenção sua nesse momento? A sanidade das famílias, com certeza. As mães não sabem quais são os seus papéis, os pais não sabem quais são os seus papéis, os filhos totalmente abandonados até em casas de luxo, mas totalmente abandonados intelectualmente, apesar de irem para a escola, né? E às vezes escolas caríssimas, mas estão abandonados intelectualmente, estão abandonados moralmente. Não acredito em nada, não tem nada
a que se agarra, né? Não acreditam em Deus, não conhecem nada da palavra de Deus. E vive uma vida, cada um no seu canto, né? Cada quarto daquelas casas das famílias tem uma televisão e cada filho fica no seu quadrado, vivendo a sua própria vida, e os pais também, porque é um egoísmo generalizado, né? Ninguém quer abrir mão da própria vida. Então todo mundo continua vivendo a sua própria, e aquela unidade familiar, ela não existe, ela existe só na foto mesmo, né? E a mesma coisa na igreja também, o senhor sabe até melhor que eu, né? A sanidade tá difícil de ser mantida, né? Porque grande parte, né, dos sacerdotes, bispos, eles não sabem nem qual é a função deles. Eles não sabem. Parece que eles esqueceram que um dia eles vão prestar conta, né, do que fazem, deixam de fazer, falam. Então é difícil, porque a gente vai para a igreja e lá não recebemos, às vezes, a instrução correta, né? A gente tem que procurar uma agulha no palheiro, achar uma boa paróquia, um bom sacerdote, né? Infelizmente, esse é o cenário. Então, quando a gente acha um, tem que dar vontade de pôr num potinho, né? Então, vamos ver. Fé, família, liberdade e sanidade. E por isso vale a pena lutar. Com que Vale. armas você luta para manter tudo isso? A oração, com certeza. E a oração está na companhia de pessoas que estão nas mesmas lutas que eu também. Isso é muito bom. Graças a Deus eu tenho um grupo de amigas que todo mundo está nas mesmas batalhas que eu, claro, com uma coisa ou outra de diferente, alguma circunstância diferente, mas todas estão lutando pelas suas famílias, pela sanidade das suas famílias, pela fé, pelo exercício livre da nossa fé. Todas elas, minhas amigas queridas do meu grupo lá da paróquia, todas estão na mesma luta. Então a companhia delas me dá muita força, porque às vezes uma ou outra tá meio abatida. E aí a gente dá força para quem está precisando. Um dia sou eu, outro dia é minha amiga, e uma vai ajudando a outra, né? E aí, quando tá todo mundo desesperado, o Senhor vem e ajuda todo mundo, né? Não nos abandona nos sacramentos e nas instruções. Então, é assim que a gente vai vivendo a vida, é na fé e nas boas companhias, né? Nas companhias que estão nas mesmas lutas que nós. E nós temos aquele encontro, né, das mães. Já ocorreram dois. Se Deus quiser, vamos ter o terceiro em abril. Se as coisas estiverem aí meio que fechadas, a gente vai ter que dar um jeito de acontecer esse encontro. Isso é verdade. Porque eu espero que esses encontros aconteçam por muitos anos, mas infelizmente se a gente ficar dependendo da boa vontade, né, do poder público, eles não vão acontecer nunca. E isso para mim é um alimento também para minha alma, essas companhias, tudo que o senhor ensina para nós, né? Quem está assistindo não sabe, o padre pega uma tarde só para as mães. A gente leva às vezes as crianças, o padre dá uma palestra, né, padre? Como é que o senhor fala? Uma formação. É. E aí depois tem confissão, tem uma missa só para nós e um lanche. É tudo que uma mãe precisa, né, para ficar feliz. Verdade. E você, surpreendentemente, assim, né, em bom sentido da palavra, você fez ou está fazendo, não sei, aulas de tiro. Como que é uma mulher fazendo aulas de tiro? É importante? Todas têm que fazer? Algumas? Qual é o sentido disso? Eu comecei despretensiosamente, né? O Ícaro entrou nessa coisa das armas e tudo mais. E aí eu falei, vou tentar, né? Na primeira vez que eu atirei, eu não gostei. Eu falei, isso é muito bruto pra mim. Não gostei. Mas aí eu fui pegando gosto. E eu sei que a gente tem que usar todos os recursos para proteção da nossa família, né? Então, eu espero nunca ter que usar uma arma. Mas se um dia eu precisar, por alguma circunstância muito excepcional, para defesa da minha família, da nossa vida, né? Coisa muito drástica, eu saberia usar. Então, é uma coisa que eu já posso riscar da minha lista, sabe? De coisas que todo mundo deveria saber, pelo menos treinar um pouquinho, para vai que, né? Vai que um dia, a gente espera que não, mas vai que um dia tem que usar, estaremos assim, prontos, né? Mulheres feministas, mulheres
femininas? Qual é a diferença? As feministas, elas fazem parte de uma ideologia, né? Eu já fui, então eu sei bem como é que é. Eu fazia mestrado na USP e eu fazia parte de um grupo que estudava a mulher, a opressão. Realmente, eu não digo que a vida da mulher é fácil, muito pelo contrário. Eu jamais falaria isso, mas o feminismo eles defendem coisas que é impossível conciliar com a fé católica. Impossível. Meu corpo, minhas regras. Infelizmente, tem mulher que eu entendo porque ela arruma para o feminismo. E muita gente está lá até no movimento, só que meio desavisada. Mas as cabeças, né, desse movimento, eles sabem muito bem o objetivo deles, né? Desestruturar as famílias, defender a pauta do aborto. E, infelizmente, é impossível defender uma coisa dessas. Aborto eu nunca defendi, já fui feminista, mas nunca defendi isso. E hoje em dia eu vejo que isso aí é só mais uma forma de sofrimento para as pessoas. Aderiram a uma ideologia dessas, inevitavelmente vai levar a mulher a um sofrimento, porque ela acha que encontrou uma grande verdade, uma bandeira pela qual lutar, mas é uma bandeira que não vale a pena, é uma bandeira vazia, né? A bandeira da política vale a pena? Você não se posiciona politicamente falando, não estou dizendo que você deveria, não é? Parece assim, bom, isso é um assunto, a política, então eu trato nessa esfera aqui, nesse momento, mas a minha vida vai arrumando e eu vou me mostrar aqui nas redes sociais, eu quero mostrar uma outra coisa, que eu sou, né, que eu tenho, que eu acredito. Vale a pena lutar pela política? E que espaço a política ocupa na sua vida? Eu acho que falar de política, viver tratando desse assunto é para quem entende, para quem trabalha, né, com isso. Eu acho que deveria ser assim. Como eu não entendo nada e tudo que eu falar vai acabar sendo leviano, eu acabo nem entrando no mérito. Eu tento votar conscientemente. Infelizmente, eu não acho que nenhum candidato é o grande salvador, né? O meu salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. Nos homens eu não posso me fiar, não posso achar que essa pessoa vai salvar a pátria, salvar a vida. Então, eu tento votar no que tenha os valores mais próximos aos meus. Mesmo assim, nunca chegou alguém que eu falasse, nossa, esse tem os valores. Não, esse sim. Mas realmente, de um tempo para cá, eu vejo que estão surgindo políticos com um viés mais conservador, católico, né? E isso me alegra muito. Mas eu não gosto muito de falar no assunto porque eu sei que eu não tenho assim, conhecimento suficiente. Eu deixo isso para o Rafael Nogueira, o pessoal que é entendido e que tudo que eles falarem eu vou dizer. É isso aí, tá certo. Já tô falando. Olha, vai dar tempo para a gente fazer o ping-pong. Depois de fazer o ping-pong, eu vou abrir aqui os comentários para quem quiser escrever alguma coisa, até fazer uma pergunta, né? A gente vai ter aí uns 5 minutinhos para isso. Vamos lá para o ping-pong. Um país. Itália. Sempre Itália, o país mais lindo do mundo. Uma comida, um prato. Olha, atualmente risoto. Eu tô na fase do risoto. Risoto de quê? De preferência? Qualquer coisa? De funghi porcini. Esse só Que chique. padre. Pode me convidar quando for preparar um, hein? Pois é, a Bela fez um risoto aqui, mas não era de funghi porcini, até porque eu não achei. Mas risoto de fungo, ou então, olha, qualquer comida da Itália, um tiramisu. Nossa, a Nossa, Bela fez outro dia um tiramisu muito bom. muito. Nossa, ela tá trazendo um pouco aquele sabor da Itália para minha vida. Tudo da Itália é gostoso. Eu gosto muito de comer assim uma pasta com ragu de cinghiale, né, de javali. É muito bom. Os vegetarianos vão me matar depois. Mas lá na Itália eles podem caçar javali, viu, gente? Uma mulher inspiradora. Nossa, padre. Agora o senhor me pegou de calça curta, não sei, são tantas, né? Primeiramente, Nossa Senhora, né? Mãe de Deus. Todas as santas, as Terezas, todas. Ok. Um homem que lhe inspira. Ai, são muitos também, padre.
O senhor diz humano ou a figura do próprio Cristo? Porque, obviamente, Nosso Senhor, todos os santos, mas aqui entre nós, na minha vivência, o Senhor, o Senhor, com certeza, alguns padres que eu gosto muito, que eu sigo, né? Padre Overlan, Padre Paulo Ricardo, meu marido, meu pai, são pessoas responsáveis por grande parte do que eu sou. Por que seu pai lhe inspira? Meu pai, ele é muito. Meu pai e minha mãe, né? Claro, eles são muito batalhadores, muito. A minha personalidade foi cunhada por eles. Graças a eles, eu sou persistente, eu nunca desisto das coisas, sempre dei valor ao trabalho e mantive assim os pés no chão, sabe? Graças a Deus e ao exemplo dos meus pais. Eles me ensinaram que a vida é trabalho, não é passeio. Um livro secular e um livro religioso que você gostou, até recomendaria. Nossa, livro religioso, vários. Eu indico, bom, Imitação de Cristo, Filoteia, que são básicos, né? Biografia de Santo Inácio de Loyola, publicado pela editora do Centro Dom Bosco. Recomendo fortemente. Para quem nunca leu uma biografia de santo, comece nessa. Ou então aquele Os Santos que Abalaram o Mundo. Foi um dos primeiros livros que eu li. É excelente também. Ele dá um panorama geral aí de 4 santos, se não me engano. Ultimamente, de muito tempo para cá, eu só leio livros assim, mais uma leitura mais espiritual. Mas antigamente eu gostava muito de literatura, ainda gosto, mas não estou lendo muito. Eu gostava muito de Dostoiévski, principalmente Dostoiévski e os clássicos também da literatura portuguesa, da brasileira, né? Machado de Assis. E um filme, eu vou abrir aqui já os comentários. Só uma observação. Tem aqui um pontinho de interrogação e o número 61. Acho que são perguntas. Mas eu não sou muito bom assim, eu tenho medo de clicar aqui para ver o que é e a live sumir, desaparecer, nunca mais. Eu tenho medo disso, então não vou mexer. Eu só sei abrir os comentários, desativar comentário e abrir comentário, só sei isso. Então, enquanto a Ana fala de um filme, que ela recomendaria, inclusive, eu vou abrir os comentários. Ai, filme que eu gosto. Nossa, você acredita, padre? Eu fico muito tempo sem ver filme. Quando eu não tinha filhos, eu assistia todos que lançavam. Nossa, sabia de tudo. Agora, eu comecei a ver um filme faz 2 semanas. Eu assisti metade e não assisti o resto dele. Porque ela vinha começar a pular em cima de mim. Desisti. Agora, olha. Nossa, eu tô tão ruim acho que da cabeça que eu nem lembro se um filme que tenha me chamado a atenção. Que triste. O pessoal tá pensando, meu Deus, essa mulher tá falando ser mãe, mas a cabeça dela tá deteriorada, né? Bom, aquilo que a gente esperava já está acontecendo. Ana, me aceita. Ana, deixa eu seguir. Aqui, como mostrar o valor de se abrir a vida para o meu namorado? É difícil. Eu não sei se o namorado é católico ou não, mas eu acho que ela podia mostrar o testemunho de algumas famílias abertas à vida, que são felizes, são unidas, os filhos super bem criados. Eu acho que é assim que começa a brotar aquele desejo, né? O desejo primeiro da imitação, e aí depois você vai entender os fundamentos. Manda ele seguir alguns homens, né? O próprio Ícaro, O Rafael o, Broadbent, o né? Brodbeck, Uma o família Schmidt, numerosa. esposo da Thaís, né? Sim, a minha família ainda não é numerosa, mas quem sabe um dia será, né? Se Deus quiser. Mas tem a família Badi, família Brodbeck, a família da Manu Martins, da Tati Amaral. Gente, você vê aquelas famílias, aquilo é a própria. Você vê a entrega da pessoa, a entrega daquela mãe, daquele pai, zerando totalmente o seu egoísmo para viver para cada filho, para se colocar em último lugar, né? Isso é por isso que a família numerosa é um caminho de santidade, né? A Porque França está dizendo assim: eu sou recém-convertida, por onde começar a entender a igreja? cursos, né? Talvez leituras, ou não, ou ir à missa, o que o senhor acha? O senhor pode me dizer melhor que eu. Eu acho que entender assim no sentido de aquisição de conhecimento, fazer cursos, né? Cursos online, livros, por exemplo, ler o Catecismo da Igreja Católica.
e cair na piscina, né? Não é só na teoria. Começa a ir à missa, vai entendendo as coisas, vai perguntando para quem já tem uma caminhada, né? Sim. Aqui Quando a eu... Yasmin está falando, padre, pode clicar no balão com ponto de interrogação. São perguntas. Ah, não, eu tenho medo aqui de apagar tudo aqui. O pessoal, o curso do Padre Paulo Ricardo é excelente. É excelente, eu sou assinante anual. Meu Deus, é maravilhoso. Tá? Tem tudo, tem até o catequese para adultos, né? Lá. Então, eu recomendo A fortemente. Flávia está perguntando assim, que conselho você daria para quem está iniciando na fé? Eu acho que é isso também, padre. Cursos, eu acho que a frequência à missa é essencial, porque cada missa que você vai, alguma coisa é trabalhada no seu interior. O senhor sabe melhor, né, do que eu. Alguma coisa é trabalhada no seu interior e você vai aprendendo o que está acontecendo lá, você vai criando uma postura mais de reverência, de piedade, e depois tem que rumar até receber a comunhão, né? E o teu A, sacramento. a Liliane está falando assim, eu já admirava a Ana, mas depois de ouvir a sua história de conversão, me identifiquei ainda mais. Obrigada a vocês dois por essa live. Obrigada, obrigada pelo carinho, gente. Nossa, eu fico muito feliz, um monte de gente, né, ouvindo minha história. Eu penso, nossa, eu sou tão atrapalhada, né? Que bom que as pessoas gostam. Você esqueceu de dizer que você sabe fazer lá as bratiolas, né? Já fui 2 vezes na sua casa, no outro apartamento lá da Ana Costa, 2 vezes que eu comi bratiola lá. Bratiola, nossa, eu gostava de fazer o meu molho. Lembra, padre? Cada vez que o senhor falava do Sim, meu molho, bombava de gente querendo a receita. sim. Gente, Nossa, peça o molho para Ana colocar o molho que ela faz para bratiola, vale a pena. A nossa, é muito. Silmara, a Silmara está falando assim, Ana, você tem pretensão, é uma pergunta então, de criar um curso para mães? Não, infelizmente não, gente. Eu já notei que se eu fico muito online, né, tentando responder pergunta, fazer curso, ficar abrindo caixinha de pergunta toda hora, eu acabo pecando dentro de casa, assim, pecando no sentido de faltando para os meus filhos. Ou então eu fico dividida e fico meio sem paciência com eles. Então eu já notei que eu não consigo levar tudo bem. Tudo nota 10. Então eu escolho a família em primeiro lugar. Mas tem Olha ótimo aqui fazendo. um comentário lá da nossa paroquiana, a Silvia Paula, que canta lá no coral maravilhoso da Missa do Meio-Dia, a esposa do Arnaldo. Meu pai e minha irmã, feliz demais de poder conviver e aprender com vocês dois. Deus abençoe imensamente. Ai, obrigada. Amém, Paulinha. Saudade de ouvir sua voz, né, pai? A voz da Paulinha na missa. Sim. Nossa, não, é que eu não sei se a Paulinha tá indo nas missas gravadas. Acho que não, né? É porque como eles moram no Guarujá, é meio complicado para atravessar para cá, deve ter bloqueio, alguma coisa Em assim. tese, a gente não poderia nem sair de casa, segundo as leis. Mas, A Ana Luísa está falando assim, Ana, como sua é uma pergunta, como a sua família reagiu a você abrir mão da carreira de sucesso para ser dona de casa? nossa, eu acho que minha mãe reagiu muito bem, muito melhor do que eu esperava. Minha mãe e meu pai, deve ter sido a ação de Deus na vida deles, não é possível, porque eles investiram muito na minha educação. E eu sempre fui uma menina promissora, sabe, padre? Eu gostava disso, que eu era assim, meio orgulhosa do meu estudo. Então eu queria ser a melhor aluna, passei super bem na OAB, mestrado na USP, bom emprego. E aí um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou sair do trabalho. E aí ela ficou meio em choque, mas nossa, eu não sei como ela aceitou bem. Eu não sei se eu fosse a mãe, se eu estivesse no lugar dela, eu não sei se eu teria aceitado tão bem assim. Mas muito obrigada, mãe, porque ela me ajudou a, né, a abrir esse caminho novo que eu tô trilhando, né? Então, Muita gente aqui agradecendo, muita gente dizendo que está ajudando na conversão, inclusive a Bia Denardi dizendo que ela é protestante, mas se admira muito de você, que você é um grande exemplo para ela, né? Bom, enfim, tem várias perguntas aqui, mas começou a trovejar aqui em Santos, tá atrapalhando, e eu preciso também concluir, né? Vou fechar, desativar os comentários e falar assim para Ana, Ana, fale, deixe uma mensagem para a gente.
minha mensagem, talvez eu divida agora um pensamento que me é recorrente, que é a minha busca diária. Fazer pequenas coisas com amor. Eu sei que os dias estão difíceis, eu sei porque eu estou muito angustiada, né? Como eu disse ao senhor, igrejas fechadas, todo mundo preso em casa. Mas se fizermos pequenas coisas com amor, seguindo até o exemplo de Santa Teresinha, tudo fica mais fácil. E é tão simples, né? Eu sugiro às pessoas isso. Se coloquem em último lugar, façam com amor e tentem pensar e falar com Deus o máximo de vezes por dia, pedindo socorro, pedindo ajuda, oferecendo as suas angústias, as suas ansiedades, as suas tristezas a todo momento a Deus. Aí sai daqui e vai, né? Vai para cima, né, padre? E isso é um consolo muito grande. Ana, muito obrigado por você ter aceitado fazer essa live comigo. Muito obrigado por você deixar expressar o melhor de você também, né? A gente, claro, você falou, nada de fake news. Eu também tenho as minhas dificuldades, né? Não é só tudo maravilha na minha vida, etc. A gente sabe disso. Mas a gente quer agradecer por você também deixar o melhor de você e tem mais ainda, né? Como diz a própria palavra, a gente mal conhece aquilo que a gente pode ser, né? Aquilo que a gente pode ser, essa imagem também do Cristo, de amor, né? De amor ao próximo. E você está nesse caminho, não é só uma busca, você já vai conquistando algumas coisas e mostrando isso e continua nesse caminho. Então, muito obrigado. E muito obrigado por você viver a fé de maneira tal que ajuda tantas mulheres, mães, ou ainda que vão se casar e se tornar mães. Muito obrigado mesmo de coração. Ai, obrigada, padre. Eu que agradeço por tudo. O senhor sabe como eu sou grata a tudo que o senhor faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos. Eu não tenho nem palavras. É um grande prazer conversar com o senhor novamente. E não sei se foi coincidência ou não, ter sido um ano depois da nossa primeira live, mas estou sempre à disposição para conversar e, quem sabe, levar meu testemunho, né? Gente, então, todo mundo pergunta quando eu faço live, a live vai ficar salva? Sim, todas as lives que eu faço ficam salvas, que eu faço assim como entrevista, né? Então a live com a Ana ficará salva, vai ficar ali para vocês assistirem de novo, indicarem para outras pessoas assistirem, que é uma live excepcional mesmo, muito bacana. Se der Obrigada. certo, se der certo, eu vou promover uma live no Domingo da Misericórdia, o segundo domingo de Páscoa, entrevistando o superior do Mosteiro Trapista, no Paraná. Né? Nossa. A gente só está fechando mesmo o horário da live no Domingo da Divina Misericórdia. Então a gente vai conhecer um pouco da vida monástica, da vida Nossa. trapista e falar um pouco sobre a Páscoa. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho um carinho pela vida monástica. Não vou perder essa. Ana, um beijão Um beijo. e uma excelente Semana Santa para você e para todos que nos assistiram. Obrigada. Amém, padre. Muito obrigada por tudo.